Olá, aluno e aluna, sejam bem-vindos a essa resolução das atividades do PET terceiro ano referente à semana 2 do nosso volume 2. Estas atividades da semana 2, elas versam sobre o conteúdo de alcenos, tá? Os alcenos ou olefinas, que são compostos caracterizados por conter uma dupla ligação, ok? E na questão 1, ele pede um reconhecimento, de alguns compostos aqui nas alternativas, que nós vamos desenhá-los aqui e interpretar para sabermos qual é a nossa alternativa. Então, veja só. Atividade 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Então, o que nós vamos fazer aqui é desenhar, escrever cada um destes compostos aí. Veja bem que a letra A, ele pede o acetileno, ok? Como que você resolveria essa questão, não havendo o conhecimento prévio para desenhar essas estruturas? Provavelmente pesquisando, por elas, mas a gente vai ver que o acetileno aí é um nome usual do gás etino, ok? O etino, que tem 2 carbonos, perceba que ele então tem uma tripla ligação, esse acetileno, o acete, esta palavrinha aqui, acete, este prefixo, quer dizer 2 carbonos, tá ok? Ele costuma aparecer, por exemplo, no ácido acético, que vocês vão ver em funções oxigenadas. Este prefixo acete, tá certo? É uma designação também para o termo de 2 carbonos. Então, portanto, o gás etino ou o acetileno é um composto aí com 2 carbonos e uma tripla ligação. Completando com os hidrogênios, nós teríamos apenas um hidrogênio para cada um destes carbonos. Então, esse aí seria o composto da minha letra A, ok? Na letra B, ele diz aí o eteno. Olha, vamos ver pelo nome. Eteno quer dizer 2 carbonos, et. O infixo aqui, em, quer dizer que há uma dupla ligação, ok? Dupla ligação entre esses carbonos. E por se tratar de um hidrocarboneto, só pode ser constituído de carbono e hidrogênio. Portanto, cada carbono aqui do gás eteno, ele tem 2 hidrogênios, certo? Este é um candidato, a ser a nossa resposta desta questão aqui, desta atividade. O primeiro gás, conversando um pouco sobre esses compostos aqui, esse primeiro gás, o acetileno ou o gás etino, é o gás utilizado em soldas de acetileno, ok? E este segundo gás aqui, ele comumente aparece, nas bibliografias, sendo listado como gás do amadurecimento das frutas, tá? Vamos ver aqui a questão C. A alternativa C, ele me diz que é o tolueno. O que é o tolueno? O tolueno é o metilbenzeno. Então, metilbenzeno, ele é, o benzeno. Vamos desenhar aqui um benzeno. E conectado a esse benzeno, nós temos o metil. Vou representar o metil desta cor aqui. Mas como é o benzeno? O benzeno é um composto fechado, com 6 carbonos, este anel fechado aqui com 6 carbonos, e entre esses 6 carbonos, a gente verifica a existência de uma dupla e uma simples alternada. Então, a gente vai ver que aqui tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, ok? O que a gente tem para fazer aqui agora? Completar com os hidrogênios. Vamos completar aqui com os hidrogênios e nós vamos verificar aqui que cada carbono aqui do meu benzeno, ele tem um hidrogênio. Ok? Cada carboninho aqui do meu benzeno, ele tem um hidrogênio, ficando, essa estrutura aí. E nós sabemos, vejam só que na letra D ele pede o benzeno. Nós já desenhamos ali o benzeno,
porém aqui nós vamos representar ele de uma outra forma, porque o benzeno também pode ser representado desta maneira, concorda? Desta maneira, ou então desta maneira aqui. E vamos para a letra E, onde é o antraceno. Mais uma vez, esse é um típico nome que você provavelmente não precisa conhecer, né? Mas o antraceno é uma estrutura que contém 3 anéis benzênicos de forma condensada, certo? Ele é um anel polinuclear aromático, desse jeito aqui, ó. 3 anéis benzênicos acoplados aí. Então, vejam só que, diante dos desenhos das estruturas que nós fizemos aí, qual, né, entre as minhas substâncias aqui, é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Primeiro que essas estruturas fechadas, né, essas estruturas aromáticas são todas fechadas. Nós vamos ver que estruturas abertas que eu tenho aqui é minha letra A e minha letra B. O meu acetileno, o etino e o eteno. Só que ele quer aquela que tem o quê? Uma dupla ligação. E a única que contém a dupla ligação é o eteno, letra B, ok? Então veja só, a atividade 2, ela pergunta, né, quantos átomos de carbono insaturados, né, há na estrutura do metilbenzeno. Quantos átomos de carbono insaturados do metilbenzeno? Nós desenhamos, né, a estrutura do metilbenzeno no exercício anterior, e para facilitar a visualização dessa estrutura aqui, para a gente poder responder, nós vamos desenhar ele, né, representando todos os átomos de carbono. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela estrutura do benzeno, com seus 6 átomos de carbono, correto? Então aqui nós temos o benzeno, ok? E nós sabemos que há o metil, né? O metilbenzeno, que é o CH3, o metil acoplado ao benzeno. Mas lembrando, como é que é o benzeno? Ele tem duplas e simples alternadas, ok? Duplas e simples alternadas. Completando aqui com os hidrogênios, nós sabemos que cada carbono aqui do meu benzeno, ele tem um hidrogênio, exceto o carbono lá que está com o metil, porque o hidrogênio foi substituído, né, por um metil, para dar as 4 ligações. Mas enfim, o que nós temos que ver é quantos átomos de carbono insaturado. O que é ser insaturado? É conter, né, pelo menos uma ligação dupla ou tripla, que no caso as ligações que vão ser consideradas seriam as ligações duplas. Vamos começar pelos carbono aqui de fora. Ele tem insaturação? Ele tem ligação dupla? Não, as ligações com os hidrogênios todas são simples, mas lembrando que essas ligações com hidrogênio não contam como insaturação. E a ligação aqui com este carbono, ela é uma ligação simples, ok? Então, este não é um carbono insaturado. Vamos observar que este carbono aqui, ele tem sim uma ligação dupla, né? Ele compartilha uma ligação dupla. Então, a gente já tem quantos carbonos insaturados? 1. Vamos seguir nessa contagem, vamos ver que este carbono, ele tem essa ligação dupla aqui compartilhada, então ele é outro carbono insaturado. E essa ligação aqui, ela não é uma ligação dupla ou tripla, né? Uma ligação simples, então não vale como insaturação. Este carbono contém essa insaturação em compartilhamento com este outro carbono aqui. Então, nós já achamos mais 2 carbonos. Passando para este carbono aqui, essa ligação não conta porque é uma ligação simples. E a gente vai ver que este e este carbono aqui compartilham esta insaturação. Então, mais 2 carbonos. Portanto, aqui qual o somatório, né? Qual o número de carbonos que contém insaturação dentro da estrutura do metilbenzeno? Alternativa B, 6. Ok? Vamos para a questão 3. Onde a questão 3 ele pede para darmos os nomes, né, seguindo a IUPAC
dos seguintes compostos aí. Observe, pessoal, que o seguinte, este composto aqui, né, agora, esses 3 compostos nessa lista sobre alcenos, a ordem de prioridade da contagem, ela vai seguir preferencialmente um carbono que esteja mais próximo da insaturação. Insaturação podendo ser tanto dupla quanto tripla. Então, o que a gente vai ver? Nós vamos analisar aqui na nossa estrutura onde que há uma insaturação, aqui no caso da letra A, e para eleição da cadeia principal, ela vai ter que passar obrigatoriamente por esses carbonos, né, que contêm a dupla ligação. Então, vejam só, ela saindo daqui, qual vai ser o segmento? Aí a gente já viu, né, aqueles mesmos critérios lá. Ela vai seguir reto e encontrar mais 2 carbonos, ou ela pode descer aqui e encontrar também 2 carbonos, né, fazendo esse percurso. Tanto faz, porque aqui a gente vai ficar com uma ramificação, ok? Quem que é esta ramificação aqui? É uma ramificação de só um carbono, que é o metil. Feito isso, o que a gente vai fazer? Dar o nome, numerar os carbonos da minha cadeia principal. Agora, obedecendo qual critério? Um carbono que esteja mais próximo da dupla ligação. Então, nós vamos ver que nas extremidades nós temos este carbono e este carbono. Porém, este carbono aqui, né, ele está mais próximo da insaturação. O que vai fazer com que, na hora que eu for colocar o nome, eu vou atribuir a ele, né, uma menor numeração. De que maneira? Olha só, sendo este carbono aqui o carbono 1, este o 2, este o 3 e este o 4, como que vai ficar a numeração da minha cadeia? O nome da minha cadeia, aliás. Começo sempre pelo radical. Quem que é o radical? É o metil no carbono 3, então, portanto, no carbono 3 eu tenho um metil, 3 metil. Acabou o que há de ramificação? Acabou. Passo para o nome da minha cadeia principal, que tem quantos carbonos? 4 carbonos. But, portanto. E depois, né, como que fica? É simples, dupla ou tripla ligação? A gente já viu que há uma dupla representação. Eu tenho que falar que há essa dupla ligação. Como que eu represento essa dupla ligação? Através da partícula EN, em. Ok? Nós vamos ver que temos os alcanos, alcenos e alcinos. An, em e in. Simples, dupla e tripla. Só que essa dupla ligação, esse em, ele não está entre qualquer um dos carbonos. Ele está especificamente entre o carbono 1 para o 2, entre 1 e 2. Então, eu represento isso aí dessa maneira. Número 1, eu tenho um em. O que é número 1 em? Que eu tenho uma dupla do carbono 1 para o 2. Então, portanto, eu tenho que colocar 1. Ok? Vamos ver aqui neste outro exercício, né, como ficaria a explicação aqui, né, a questão da cadeia principal. Veja bem aqui que na letra B, a nossa dupla ligação ela está posicionada entre esses carbonos. Então, o meu sequenciamento de cadeia principal tem que passar por aqui. E nós vamos ver que se ele seguir reto, ó, veja bem, eu vou encontrar 1, 2, 3 carbonos. Faz sentido? Faz mais sentido do que se ele descesse, onde encontraria só mais 2. Então, segmento aqui retinho, ok? Ficou alguém de fora? Ficou uma ramificação de 2 carbonos, que é quem? O etil, ok? Vamos para a numeração? Então, este aqui é o carbono 1. Por que esse aqui é o carbono 1? Porque ele está mais próximo da dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aí a gente tem um composto com 5 carbonos na cadeia principal. Como que eu começo o nome? É um etil no carbono 2. Então, portanto, vejam só. 2 etil, certo? E o meu sequenciamento da minha cadeia principal tem quantos carbonos? 5, não é? Então, 5 é pente. E agora, qual tipo de ligação?
é uma ligação dupla. E onde que ela está? A ligação dupla é em, e ela se encontra do carbono 1 para o 2. Então, portanto, 1 em. E a terminação de hidrocarboneto, O. Portanto, esse é o 2-etilpenteno. Ok? 2-etilpenteno. Vamos para essa estrutura aqui, finalizar esta aula. Depois, na próxima aula, nós fazemos os exercícios 4 e 5. O que nós temos que procurar num composto insaturado, nessa cadeia? Onde que está localizado a insaturação, ok? A insaturação está localizada ali. Eu vou partir com o meu sequenciamento de cadeia principal a partir deste carbono. E olha só, o que nós vamos observar aqui? Que se eu descer, eu encontro mais 2 carbonos. E fico chamando isso aqui de uma ramificação só. Então, percebam que nesta formatação de cadeia, eu vou ter só um radical, certo? Mas existe só essa possibilidade de contagem? Não. Voltando aqui, então, vamos marcar aqui, né? Fazendo esse caminho, eu tenho este formato. E se eu seguir reto, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3 ramificações e também, né, a mesma quantidade de carbonos. Então, percebam que eu seguindo reto, eu tenho 3 ramificações ou 3 radicais. Qual que eu vou eleger? Eu vou usar o critério de desempate de uma cadeia que me dá maior número de ramificações, tá bom? O que eu quero que vocês percebam também é o seguinte: se eu subir aqui, né, e não adotar este caminho, eu vou ter também o mesmo número de ramificações, assim como também se eu quisesse descer, ok? Eu ia ter, da mesma forma, 3 ramificações, e os meus radicais também seriam grupos metil, ok? Então, qual o segmento que nós vamos adotar? O retinho, porque ele me dá maior número de ramificações. Começa a contar por qual carbono? Dessa extremidade mais longe da dupla ou deste carbono de extremidade que está mais perto? Deste aqui, né? Deste que está mais perto da minha dupla ligação. Então, esse aqui é meu carbono 1, esse aqui o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E vamos dar os nomes para quem está de fora. Esses 2 grupos aqui de verde são grupos o quê? São grupos metil. E esse grupo aqui eu vou colocar de azul. É uma ramificação de 2 carbonos. É uma ramificação, então, etil. Então, podemos dar o nome. O nome sempre começando pela ramificação. Só que ramificação aqui eu tenho 2. Etil e metil. Por quem eu começo? Pelo etil, pela questão da ordem alfabética. Qual que é a posição do grupo etil? Ele está acoplado no meu carbono de número 4 da minha cadeia principal. Então, portanto, 4 quem? 4 etil, ok? 4 etil. Acabou o etil, só tenho esse etil, vou, portanto, para a minha outra ramificação, que é o metil. Os 2 metis estão no carbono que? De número 5, ó. Eles estão acoplados no carbono de número 5 da minha cadeia principal. Então, portanto, 5,5, tracinho, e o que? Di. Por que di? Porque eu tenho 2 grupos metis, né? 2 grupos metis. Então, dimetil. Acabou minhas ramificações? Acabaram-se. Agora eu vou partir para quem? Para o nome da minha cadeia principal, que tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E 6 carbonos é X. 6 carbonos é X. Só que quando nós vamos juntar aqui, eu não preciso colocar o H. Vou colocar só o E e o X. X. E agora, é hexano, hexeno ou hexino?
hexeno, porque tem uma dupla ligação. Mesmo que haja somente uma dupla ligação, eu tenho que mostrar que ela existe. E onde que ela está? Ela está do carbono 1 para o 2. Então, X1, o quê? Em, e como é um hidrocarboneto, O. Então, este fica sendo, né, o nome sugerido aí para a minha cadeia principal. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e depois na próxima aula nós retomaremos com a resolução das atividades 4 e da atividade 5.